Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, não já pode ir deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte, comentando tudo sobre o mercado da bola do Flamengo aí, né? Atualizações aí sobre Claudinho do Zenit, né? Notícias positivas e também sobre Marcos Antônio, Paquetá e entre outros, mercado da bola do Mengão, que você vai encontrar nesse vídeo. Então assista ao final e não perca nada. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Finalizando a preparação para a partida contra o Fortaleza, o técnico Tite ainda não poderá contar com o Cebolinha. Cadê? O Flamengo tem a missão de encarar o Fortaleza mais uma vez em casa. E a campanha como mandante na competição tem sido cada vez melhor. Sempre com um bom público, jogar no Maracanã é um dos aliados do rubro-negro. A equipe tem 76,19% de aproveitamento como mandante na competição. Até o momento, o Flamengo tem 7 jogos como mandante do Brasileirão 2024. De todas as partidas, o Fla venceu 5, empatou uma e perdeu outra, com 31 pontos conquistados em 45 disputados. A última conquista no Maracanã saiu da cabeça de Fabrício Bruno, autor do gol da vitória contra o Cruzeiro. Outro ponto a favor do Flamengo é o retrospecto de Tite no Maracanã. O Flamengo perdeu apenas 2 partidas e soma 83,9% de aproveitamento e quer manter a regularidade para conquistar mais pontos em casa. No treino de terça, Cebolinha começou o processo de transição física, mas ainda está fora do duelo contra o Fortaleza. Sem Bruno Henrique, Lohan foi um dos jogadores testados na vaga dele e tem chance de assumir a titularidade. Uma nova opção para Tite será Gabigol. O atacante volta a ser relacionado com a autorização da diretoria depois de 3 partidas. Porém, Gabi não começa como titular desde fevereiro, ainda no Campeonato Carioca. A equipe tem mais um treino para definir qual será o time que irá enfrentar o Fortaleza no Maracanã. Mais um treino para definir ou já está definido, Venê? Não, tem mais um treino. O treino é nessa tarde, começa 3 horas da tarde e aí o Tite vai definir esse time titular do Flamengo. Fica essa incógnita, né? Porque como trouxe muito bem a Alcilene Brito aí no VT, o Cebolinha não fica à disposição. A expectativa do departamento médico é que ele volte a treinar com os demais jogadores na sexta-feira para poder ficar à disposição para o próximo duelo, que vai ser apenas diante do Criciúma no dia 20. Então falta 20? muito. Nossa, dia 20, lá em Brasília. O Flamengo vai mandar esse jogo em Brasília. Porque esse final de semana teria um jogo contra o Internacional, mas vai ser adiado. Se eu não me engano, o Internacional. Não, mas e na meio da semana que vem? Então, seria contra o Internacional. Aí vai ser adiado porque o Internacional tem compromisso pela Copa do Brasil, se eu não me engano. Tá, entendi. E aí o Flamengo só volta no dia 20 contra o Criciúma. E aí o Cebolinha fica à disposição. O Bruno Henrique ainda é uma incógnita para esse jogo do dia 20, porque o problema no tornozelo foi muito sério. Ele sente muitas dores. O Flamengo vai ficar quanto tempo com o jogo adiado? Como assim, quanto tempo? O Já Flamengo joga agora e depois só no dia 20. Não. Quanto vai ser contra o Inter? Não, contra o Inter vai ser adiado. Eu não sei quando vai ser esse duelo. Não tem como. Não eu tem não sei. ainda como saber. Não tem como saber. Foi a minha pergunta. Não tem como não saber. Tem como saber. A CBF ainda não marcou. Mas isso é muito sério, né? Você não acha? Sério por quê? Num momento em que você tem uma tabela tão espremidinha e tão briga ponto por ponto... Mas não tinha o que fazer, né? Porque a situação do Internacional... Mas eu tô falando que é delicado, né? Pro Flamengo, eu digo. Mas vai fazer o quê? Nada, mas o Flamengo não tem o que mesmo. fazer porque o Internacional, enfim, ele tem que cumprir esse duelo pela Copa do Brasil. E aí esmagou por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, ficou tudo muito embaralhado. Não tinha muito né? O Grêmio, por exemplo, tem 2 jogos a menos no Brasileiro. O que o Flamengo propôs e alguns clubes também tentaram é poder estender o calendário. Ou, enfim, mas aí nada foi feito e não tem jeito. Estamos falando de um calendário do futebol brasileiro que é um calendário horrível. A gente está vendo uma disputa de Copa América e o Campeonato Brasileiro continua porque a CBF não quis parar o Campeonato Brasileiro. Enfim, diante disso, fica essa incógnita aí, qual será o time titular do Flamengo. Tem algumas opções. Eu tenho certeza que você vai me perguntar, já vou responder. Eu iniciaria com o Matheus Gonçalves aberto pela ponta esquerda. Um jogador que entrou bem nos minutos finais do último jogo. E você já está falando dessa opção já tem um tempo, né? Pois é, porque assim, da última vez que ele não teve o Cebolinha e o Bruno Henrique à disposição, ele iniciou com o Vitor Hugo. E o que deu, que a gente até mencionou aqui, não deu certo. A verdade é essa, o Vitor Hugo ele não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Inclusive, eu acho que ele poderia ter até mais intensidade, é um jovem, mas nem isso ele está tendo. Então, eu iniciaria com o Matheus Gonçalves,
que é um jogador que mostrou potencial já, sabe jogar nessa posição, nessa função, eu acho que seria uma boa estratégia do técnico Tite. Lembrando que esse é o último jogo do Flamengo sem os jogadores que estão servindo a seleção uruguaia. Depois todos retornam e ficam à disposição do Tite. Ô, Lucas Pedrosa, você também teria essa opção? Você já falou muito sobre isso aqui em relação ao Matheus Gonçalves, né? Sim, eu acho que é um baita de um jogador, mas eu ainda tenho a sensação de que a melhor posição dele é jogando do lado direito. Então talvez eu pensaria em outras opções. Eu acho que até dando uma liberdade para o Ayrton Lucas é um ponto positivo para o Flamengo, mas talvez não optando pelo Vitor Hugo, optando por outro atleta nesse meio campo. Eu acho que realmente concordo com o Vene, que o Vitor Hugo não foi bem. E era um jogo muito difícil, o Flamengo tanto é que não ganhava lá do Juventude há muito tempo e conseguiu perder de novo, mas eu concordo plenamente de que o Flamengo tem que ter outra opção nessa ponta esquerda que não seja o Vitor Hugo. Mesmo jogando de volante, eu acho que é um atleta que não consegue ter um alto rendimento. Liberaria o Ayrton Lucas, que vai muito bem, fez um golaço, por exemplo, contra o Atlético Mineiro e tem subido de rendimento, deu assistência para o gol do Pedro diante do Cuiabá e colocaria outro jogador do meio campo. O Matheus Gonçalves, para mim, eu vejo que ele tem muito mais potencial jogando pelo lado direito. Isso aí que o Pedrosa mencionou agora, por exemplo, poderia ser uma boa alternativa se ele iniciasse com o Léo Pereira na lateral esquerda. Aí você bota Davi Luiz, Fabrício Bruno na zaga, Léo Pereira na lateral esquerda, Ayrton Lucas aberto na ponta. Eu acho que não, mas seria uma boa opção no meu ponto de vista. Porque o Ayrton Lucas... E já aconteceu. Já aconteceu. Né? O Ayrton Lucas também sabe jogar muito bem nessa função de ala, digamos assim. É um lateral que vai muito bem no ataque. Você pega um zagueiro e bota ele de lateral, ele vira completamente um terceiro homem na zaga quando ele volta. E aí você solta bastante o Ayrton e ele vira mesmo um ponto esquerda, né? E o Léo tem muita qualidade, né? É diferente quando você improvisa um zagueiro que não tem qualidade para jogar de lateral. Não é o caso do Léo Pereira. O Léo Pereira, tecnicamente, é um baita de um jogador e claramente não se sente desconfortável de jogar naquela posição. O Vene Casagrande tem drone do Claudinho e da venda do jovem Werton, é isso também? É isso. O Werton está vendido, na verdade. Está vendido já há algum tempo, mas nós descobrimos apenas ontem. Inclusive o acordo do Flamengo... Ele te enganou esse tempo todo? Não me enganou porque, enfim, ninguém me contou nada diferente disso. Ele te escondeu esse tempo todo? Esconderam esse tempo todo e a gente soube ontem, inclusive, e o Werton está vendido ao Leixões de Portugal, um clube que tem uma parceria muito boa com o Flamengo, inclusive. Toda vez que a diretoria do Leixões vem aqui ao Brasil, eles visitam o Ninho do Urubu e ele está vendido por €1 milhão por 70%, Flamengo mantendo 30% desse jogador em uma futura venda. O acordo entre o Flamengo e o Leixões é que ele fique até o jogo contra o Fortaleza, que é o último duelo do Flamengo antes dos jogadores retornarem da Copa América. Então, após esse jogo, o Werton se despede do Flamengo e passa a ser jogador do Leixões, contrato de 4 anos. Eu acho uma baita venda, a verdade é essa. Um jogador muito pouco utilizado e recentemente foi utilizado por Tite, mostrou muita vontade, muita raça, muita disposição, mas nitidamente, para nível de elenco do Flamengo, ele não tem potencial para continuar no Flamengo. Acho que o Flamengo faz bem, o mercado português é um mercado que ajuda muito na adaptação do jogador brasileiro lá na Europa, e ele indo bem, o Flamengo ganha um dinheiro futuramente. E sobre Claudinho, o Zenit respondeu ao Flamengo que topa vender por €18 milhões e agora os dois clubes estão conversando sobre forma de pagamento. A proposta que o Flamengo fez ao Claudinho, contrato de 5 anos, obviamente um salário, eu não sei o valor exato, mas obviamente um salário muito bom, porque para tirar um jogador hoje do futebol russo, você tem que apresentar um projeto financeiro muito bom. E o Claudinho já disse sim, ele entende que já não tem mais muito o que fazer lá na Rússia, até porque por questão da guerra, o Zenit não pode disputar as principais ligas lá na Europa, por exemplo, a Champions League. Então não tem mais muito o que o Claudinho fazer lá no futebol russo, ele entende que já entregou tudo que poderia entregar, e vindo aqui para o futebol brasileiro, sobretudo para o Flamengo, ele continua com uma visibilidade muito grande, quem sabe podendo até retornar à seleção brasileira. Volta para a vitrine, né? Cadê a música dele? Aí, ó. Assim, eu não vou dizer que está certo, porque, enfim, tem muita coisa ainda a ser discutido. O Zenit é um clube que não precisa de dinheiro. Se eles entenderem que o Flamengo não vai fazer aquilo que eles querem, eles não vão vender. Mas fato é que o negócio está bem encaminhado. A partir do momento
que clubes já começam a conversar sobre forma de pagamento, é porque já estão falando a mesma língua. E eu acho que em breve o Flamengo pode comemorar essa baita contratação, porque eu considero o Claudinho um jogador, um reforço super de peso, até porque 18 milhões de euros não é qualquer jogador, né? Eu já fiz essa pergunta pra você, Pedrosa, só que foi no ano passado. Pode ter uma galera que não lembre ou que audiência não rotativa, assistia. Fernandinha. Exatamente. Foi no ano passado que eu te perguntei. Vale a pena pro Flamengo o Claudinho, Lucas Pedrosa? Então, ontem a gente falava em 15, né? Agora a gente já subiu para 18. É um alto valor. 18 milhões? 18 milhões de euros. De euros, que aí esses 3 milhõezinhos aí são 10 milhões de reais. Não, é mais até. É quase 20 milhões de reais. Não, O euro tá tá 6. Tá 6. 5,9. Vocês estão viajando quase 20 bastante? Eu nem tava sabendo, achei que era 5. Eu respirei o ar europeu tem 2 minutos. Difícil, tá? Se você quiser respirar esse ar, se prepare. Tá pagando até hoje, Pedrosa? Tá complicado. Haja Coutinho na minha vida. Vamos lá. Eu acho que o Claudinho é um baita de jogador de nível realmente para o futebol brasileiro da primeira prateleira, um atleta que sai daqui já adaptado, sendo um dos principais meios do futebol brasileiro, chegando à seleção brasileira. E tem tudo, tem 27 anos ainda, é um cara novo para futebol, tem mais pelo menos aí 5, 6 anos de carreira em alto nível. Então eu acho que no final das contas o investimento do Flamengo é futebolístico, não é nem pensando em revender o Claudinho. É um investimento para você ter retorno dentro do futebol, conquistar as grandes competições. Então no final das contas, por mais que seja um alto valor, eu contrataria o Claudinho porque eu estou pensando com a cabeça do Flamengo, né? O Flamengo tem um time, tem um investimento bilionário e aí a gente pode pensar também que muito em breve alguns jogadores vão sair. O Flamengo sempre vende grandes atletas, então eu gosto do investimento no Claudinho. Se você for parar e analisar, ele pode fazer duas funções no time do Flamengo. Eu acho uma contratação muito boa por conta disso. Você pode substituir o Arrascaeta no meio de campo, ele pode jogar aberto pela ponta direita. É um jogador versátil no setor ofensivo. Eu acho uma baita contratação, de verdade. Se o Flamengo, de fato, concretizar a chegada do Claudinho, é para bater palma, porque não é fácil você tirar um jogador hoje lá do futebol russo. Não mesmo. O Flamengo tentou em outras janelas aí o Wendel, que também pertence ao próprio Claudinho, mas eu falei aqui ontem e repito, em outras janelas o Zenit não queria nem conversar. Esquece, Claudinho é nosso jogador. Por que você acha que eles mudaram de opinião? Eles começam a entender que o jogador, assim, entre aspas, ele vai se desvalorizando com o tempo. Sim. E se eles entenderem que 18 milhões de euros, qual clube hoje pode chegar lá e pagar 18 milhões de euros e tirar o Claudinho? Flamengo. Outro clube vai fazer isso? Um clube europeu vai fazer isso? Não. Até porque eles não estão fazendo negócio com times russos, por conta da guerra. Sim. Então, assim, eu acho que para o Zenit vai ser ótimo também. Teve retorno técnico do Claudinho. E pode ter um retorno financeiro também, porque eles não pagaram isso tudo para ter o Claudinho. E quando você não joga Champions League, a vitrine para os times do futebol europeu ela é praticamente inexistente. A Rússia está isolada no mundo do futebol, então ele não se valoriza como atleta. Você não está jogando Champions, pouca gente está olhando para o futebol russo. Qual time do futebol europeu vai lá comprar o Claudinho? Não vai. O mundo vive uma guerra de sanção, né? Exato. As pessoas vão evitando sem dúvida fazer negócios com a Rússia. O Vasco não fez mesmo, o negócio do Queiroz, que estava lá no Zenit. Nem sempre a guerra é só bomba. Porque a 777, como empresa americana, não podia negociar com o time russo. Verdade, você trouxe esse recorte do Queiroz. E nem sempre a guerra é só lançar uma bomba de um lado, a bomba do outro, né? Isso é guerra também, né? Teve a Guerra Fria, em que você vai ter aquela disputa de poder. E essa guerra também, que é uma guerra de sanção. Ou seja, todo mundo, aliás, muitos países, principalmente da Europa, começam os Estados Unidos, a não negociar coisas com a Rússia. E aí você começa a dar uma trava financeira, né? Um nó financeiro no país para eles começarem a se complicar mesmo. E aí, por conta disso, isso, claro, respinga no futebol. E aí, muitos países não negociam mais com a Rússia, inclusive o Pedrosa trouxe esse recorte aí da 777. Posso atualizar a situação no Paquetá? Porque muita gente questiona isso, como se o Flamengo pudesse trazer Claudinho Paquetá. Nesse momento, o Flamengo não vai fazer mais nenhum movimento pro Paquetá. Não tem mais Paquetá? Não, pode ter, se desde o Claudinho não vier. Desde que o West Ham entre no acordo com o Paquetá e aceite liberar. Mas e se, por exemplo, empréstimo? Os dois chegarem num acerto juntos? E aí, quem é a prioridade? Se for Claudinho compra e Paquetá empréstimo, nenhum problema. O Flamengo pode ter os dois. Os dois. A questão
questão é, o Flamengo, até por uma questão jurídica, não pretende fazer um alto investimento ou fazer um investimento pro Paquetá, sendo que daqui a alguns meses ele pode ser banido do futebol. E a verdade é essa. Então a ideia do Flamengo sempre foi empréstimo. Aproveitar a brecha, que a gente já debateu aqui, se é ético ou se não. Acho até que não é, concordo com vocês, mas o Flamengo queria por empréstimo. Agora, fazer um investimento por Paquetá não faz o menor sentido. Tem um tweet pro Pedrosa, isso no telão ou aqui na telinha? Bora falar agora sobre o Flamengo. Marcos Braz, o vice-presidente de futebol rubro-negro, decidiu mexer com o torcedor com outro enigma. Ele soltou em suas redes sociais um pavão azulado, que faz um barulho esquisito. A partir daí, uma série de especulações, muita gente cravando que é um prenúncio da contratação de Claudinho, atleta que pertence ao Zenit, um clube azul lá da Rússia. Tem bastante gente, inclusive, afirmando que Flamengo e Zenit já se acertaram em relação a valores, operação que geraria na casa dos 18 milhões de euros, e agora os clubes tentam chegar a um acordo em relação à forma de pagamento. Antes de gravar o vídeo, consultei um dos empresários do Claudinho e essa pessoa assegurou que o negócio está bem distante de ser concretizado. As negociações prosseguem ao interesse do Flamengo. Claudinho está muito afim de jogar no rubro-negro, mas o martelo ainda não foi batido. Outra operação que poderia sinalizar esse enigma do Marcos Braz, a aquisição de Marcos Antônio, volante indicado pelo técnico Tite, que pertence a Lazio, outro clube azul. Se você tem algum outro palpite para o enigma do Marcos Braz, use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Antes de mudar de assunto, só uma lembrança, Bruno Spindel, o gerente, o executivo de futebol do Flamengo, esteve recentemente na Europa tratando sobre vários assuntos. Paquetá, que já está descartado, Marcos Antônio e Claudinho, de quem falei agora há pouco. Hora de contar sobre o Flamengo, que fez uma pedida inusitada ao Palmeiras lá no início das tratativas por Gabigol. O Palmeiras já tem um acordo com o Gabigol, isso eu já havia contado para vocês, e agora Flamengo e Palmeiras tentam chegar a um denominador comum para que o Gabigol seja liberado de forma antecipada. De acordo com a jornalista Raíza Simplício, o Flamengo, no início dessas tratativas, sugeriu que Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio, capitão do Verdão, fosse incluído na troca. O nome acabou sendo descartado logo de cara. O Palmeiras não tem nenhuma intenção de abrir mão do seu zagueiro e capitão às vésperas ou logo para um grande rival como o Flamengo. Nesse momento em que as partes discutiam, o Flamengo tinha a preocupação de perder o Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra, o negócio acabou melando. A partir do não do Palmeiras, começaram a ser discutidos outros nomes. Falei para vocês que o Rony, de acordo com seus representantes, em momento algum foi debatido, e o nome do Dudu é aquele mais quente. O negócio só não avançou até agora, porque o Dudu se mostrou contrário a essa possibilidade. Quero fechar o vídeo com informação importante sobre o São Paulo. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Tiveram várias informações aí, né? Algumas delas aí muito importantes sobre o mercado da bola do Flamengo, sobre a questão aí, né, de Claudinho na chegada aí ao Flamengo, né? São notícias muito boas, né, do jogador já praticamente já acertou com o Flamengo o valor do contrato do ano, que é equivalente a 5 anos de contrato. Salário, né, não foi ainda falado, mas provavelmente é um salário bom, acima de R$1 milhão, né? Agora faltou acertar agora com o Zenit, né? O Zenit aceitou os 18 milhões, né, de euros aí. Então o Flamengo tem esse aporte, vai fazer esse aporte no jogador, né? Porque é um jogador novo, né? E vai ter jogador por 5 temporadas, né? Podendo substituir aí a Arrascaeta ali no meio de campo, descansando o jogador, né? E o Flamengo tendo duas opções de formar um time, né? Porque ele joga tanto no meio como também joga nas pontas, um jogador versátil ali para o Flamengo, que vai ajudar muito, visto que o Flamengo tem muitos campeonatos ali para disputar. Então é uma ótima contratação, né, para o Mengão. Outro é Marcos Antônio, que está praticamente já acertado com o Flamengo, né? Falta pouco para vir fazendo exames e ser anunciado pelo Mengão, né? A Lazio aí também já se acertou com o Flamengo, né? No começo foi um pouco difícil, mas depois meio que decidiu a venda do jogador, né? Então o Flamengo aí também mais um jogador que pode ser anunciado em breve, né? E teve essa notícia aí sobre a troca entre Gabigol e Gustavo Gomes, né? Meio irreal mesmo essa mudança aí, né? Com certeza o Palmeiras não ia aceitar essa troca, porque é um jogador capitão dele lá, um ótimo zagueiro,
né? E o Flamengo não precisa também de zagueiro, né? Vamos dizer bem claro, o Flamengo tem ótimos zagueiros aí, né? Mas se vinsse, seria muito bom também, né? Visto que o Flamengo ia perder Gabigol de graça, essa troca seria muito boa. Mas Palmeiras jamais aceitaria essa troca. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Comenta pra gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.